Agosto foi mês de novos recordes na exportação brasileira de carnes, comparado a agosto do ano passado. O volume de carne de frango embarcado aumentou mais de 11% e o de carne suína disparou com crescimento de quase 90%. Mais do que isso, o volume de carne bovina enviada ao exterior foi recorde em agosto, cresceu 19%. Walter Puga Júnior conversou com Maurício Nogueira, diretor da Tenagro, sobre os recortes na exportação brasileira de carnes. E Maurício fez um alerta: os preços para o consumidor brasileiro estão próximos do limite. Durante a pandemia, o abate informal deve aumentar aí em 25%. Dá só uma olhada na entrevista. Maurício, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado. Vamos falar do mercado que você acompanha no dia a dia, né? Temos carne de frango, exportação crescente, ganhando peso, embora faturamento tenha caído um pouco. Temos aí recorde para exportações de carne suína, que dispararam em agosto, né? Em volume, nós crescemos aí quase 90%. E o destaque que é a continuidade de exportação de carne bovina. Bom, essa perspectiva de recordes de exportação continua durante todo esse ano, Maurício? Pugão, é sempre um prazer estar aí com vocês, né? Acredito que sim, né? A gente está num cenário muito positivo para as proteínas, né? A revisão agora dos dados até o mês de agosto, nós atualizamos nossas projeções aqui na Tenagro. Vai ser a primeira vez que as 3 carnes brasileiras ocupam o primeiro lugar no ranking de exportação. Então, a carne suína avançou aí 4 posições, né? E o Brasil passa a ser também o maior exportador de carne suína esse ano. Então, a gente está nesse ano favorável e com a boa notícia que, apesar da exportação estar a ritmo acelerado, a gente não tem uma redução da disponibilidade de proteína per capita no Brasil, né? Nós temos algumas particularidades que estão acontecendo, especialmente na carne bovina, que depois a gente pode comentar, mas a quantidade de carne por habitante no Brasil vai continuar a mesma, até um pouco acima. Bom, mas de outro lado nós temos aí custos de produção muito elevados, né? Disparada nos preços da soja, também por conta de exportação recorde, disparada nos preços do milho, a margem do pecuarista, quem trabalha também com frango, trabalha com suíno e com bovinocultura, né? Bovinocultura de corte e de leite, também está pressionado. A margem diminuiu, Maurício? Sim, a margem das atividades que mais dependem de grãos, né? Que seria o frango, o suíno e o leite, ovos, né? Elas estão bem pressionadas. Melhorou um pouquinho por causa de preço, porque a gente trabalha num patamar mais alto, mas ainda nós estamos vivendo aí um momento delicado. Então, não tem nada acontecendo de maneira fácil nas fazendas. Na pecuária de corte, que a dependência do grão é um pouco menor, as margens estão melhorando, né? Mas mesmo assim elas melhoram apenas em patamares de nível de tecnologia mais alto. No caso da recria engorda, aquele produtor que compra bezerro tem uma preocupação hoje com a relação de troca muito apertada. Nós estamos num dos piores níveis aí de relação de troca já registrado, com o ágio do bezerro chegando aí na faixa dos patamares recordes, né? Bom, nós temos aí uma proposta que é discutida desde o final de agosto no governo, inclusive de liberar a importação de alguns grãos, né, sem aquela tarifa externa comum. Liberamos recentemente o arroz e agora se discute a liberação do milho e da soja, até importando soja e milho dos Estados Unidos. Bom, isso seria uma ajuda para quem trabalha na pecuária e depende desses grãos que estão mais caros? Eu acredito que nesse momento não, Puga, porque você tem o dólar muito alto e uma dificuldade de comida no mundo todo, né? Então o Brasil é exportador. Então, apesar de eu não acreditar que essa medida altere o curto prazo, eu gosto dela, né? Eu acho que ela reduzir tarifas de importação para quem está no mercado de forma competitiva é sempre bom, né? É sempre positivo.
Então, isso torna o ambiente mais acelerado do ponto de vista de produtividade, de desempenho, né? No longo prazo, isso tende a trazer bastante benefícios para as cadeias produtivas. O que a gente precisa prestar atenção quando se fala em proteger a agricultura, a pecuária nacional, é em facilitar a vida do produtor, né? Então, a gente paga a carga tributária alta, apesar de ter estudos falando o contrário, né, para comprar insumos, para pagar serviço, para tudo, maquinário, a carga tributária é muito alta, então é caro produzir no Brasil. A logística brasileira é ineficiente, é difícil, né? E a gente ainda sofre pressões, às vezes injustas, com muita desinformação. Tudo isso mina a nossa competitividade, a nossa produtividade. A gente podia estar melhor, estar mais acelerado, a gente podia investir mais em eficiência, mas não, a gente perde muito tempo defendendo o setor de questões fora do setor, do custo Brasil. Veio o caso da carne, Puga. Nós acabamos de fechar a projeção para 2020. A carne formal, a produção carne bovina formal, deve cair aí em torno de 5% a 6% em 2020, em relação a 2019, né? No entanto, a sonegação, o abate sonegado, né, ele vai aumentar 25%. A maior parte ainda é formal, mas nós temos um aumento, uma migração de produção de carne para sonegação, para informalidade, e tudo isso que dá vazão para operações ilegais, inclusive aquelas que envolvem desmatamento, ter uma viabilidade econômica. Então é aí que a gente tem que trabalhar, né? Num ano que se tem uma dificuldade tão grande, que a gente depende tanto de um setor dinâmico que está trazendo divisas, nós temos, por pressões feitas de maneira pouco científica, pouco analítica, né, nós vamos ter uma informalização de parte do mercado de carne no Brasil. Isso é péssimo, né, do ponto de vista de longo prazo. Agora, eu gostaria de perguntar para você um pouco sobre preço. Você acompanha a evolução dos preços. Boi gordo continua a ganhar preço no mercado ou isso tem um limite? Não, limite sempre tem, né, Puga? A gente não consegue saber quando, a que hora que é esse limite, qual nível, mas nós estamos hoje já numa situação bastante apertada. Então, se a gente fizer o cálculo dos principais faturamentos de um frigorífico que desossa no mercado interno, ele está trabalhando no vermelho, né, no mercado interno. Claro que grande parte dos que desossam também exportam, então você tem essa receita que favorece. Mas nós criamos um cenário muito difícil hoje de precificação da carne. O que seria o ideal? A gente buscar ferramentas que aumentem a competição no varejo, no setor varejista. Não é ir lá fiscalizar supermercado, ou colocar o PROCON para funcionar. Mercado é oferta e demanda. Se você tiver mais gente competindo nas vendas de alimentos, seja carne, seja o arroz, seja qualquer alimento, né, você tem uma tendência que as margens tenham que ser mais baixas, eles têm que ser melhores também, e isso dá um pouco mais de fôlego para as cadeias produtivas continuarem produzindo, né? Então, na questão da carne, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós estamos num patamar de preço que parece próximo do teto, né? Um preço muito elevado, muito alto, falta boi para abate, isso é verdade, e nós temos uma demanda aquecida, não só no mercado externo, né? No mercado interno também a gente acredita que a demanda esteja aquecida. A gente faz muitos cálculos de PIB, mas esquece que durante esse momento de pandemia, o orçamento familiar das pessoas também mudou. Então, aquelas saídas, idas a barzinhos, ida a lugares que geralmente você paga pelo serviço, né, e o próprio setor de serviço mostra isso no resultado deles, você acaba comprando alimentos e comendo melhor em casa. Então, provavelmente, nós estamos também com uma demanda mais aquecida no mercado interno. Então, alguns produtos faltando por várias questões aí que já foram explicadas por especialistas na área, que é o caso do arroz, né? E também temos uma demanda aquecida, mais alimentação, mais gente fazendo comida e assim por diante. Bom, eu agradeço mais uma vez a entrevista de Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, né?
Mais uma vez, muito obrigado, Maurício. Algum recado em especial para o pecuarista? O mercado tem que ter atenção, acompanhe o mercado, não fique acreditando em preços milagrosos, né? A gente está num momento muito bom da pecuária, não vai voltar tão cedo, né? Mas pico de preço é pico de preço, né? A gente tem que trabalhar aí com a realidade, com o que é factível ser vendido lá fora. Preços não seguem o que é justo ou o que é injusto. Eu estou vendo muita comparação, a gasolina, não sei o que, telefone subiu. Preço acompanha fundamento, é oferta e demanda, né? Tem demanda, tem gente querendo comprar, tem pouco produto, o preço vai subir. Então a gente tem que ficar atento nisso, acompanhar para não tomar decisões erradas aí no longo prazo ou mesmo no curto prazo.